Seja novamente muito bem-vindo, candidato e candidata do Aprovado Já. Eu sou o professor William e nós estamos aqui para darmos sequência no nosso estudo sobre os crimes contra o patrimônio. Nessa aula, nós trataremos sobre o crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: as provas adoram usar esse crime para fazer uma pegadinha em relação ao crime de furto. Por quê? Porque eles possuem muitas similitudes e algumas diferenças. Nós vamos tratar sobre isso, mas eu já adianto a vocês que o que a banca, o que a sua prova quer saber de você é se você é capaz de separar o crime de furto do crime de apropriação indébita. Nós veremos adiante o que é igual e o que é diferente nos dois crimes. Pessoal, esse crime é muito simples, muito fácil de compreender. O que você precisa é apenas conseguir diferenciá-lo do crime de furto. Então vamos lá, pessoal. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou detenção. Vamos destrinchar, pessoal, o caput desse artigo aqui. Primeira coisa, o que tem igual aqui em relação ao crime de furto? Pessoal, o objeto é o mesmo do crime de furto, coisa alheia móvel. Note que é o mesmo objeto do crime, beleza? O que muda, pessoal? Primeiro, de que tem posse ou detenção. A segunda coisa é que o núcleo do tipo aqui, ó, é apropriar-se e não subtrair, como tem lá no crime de furto. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. O que é apropriar-se de alguma coisa? Note que no crime de furto, o verbo é subtrair. Então, subtrair é pegar para si algo que era de propriedade de outra pessoa. Certo? Apropriar-se aqui no crime de apropriação indébita significa que você passou a agir como dono de alguma coisa que foi dado a você, né? Que foi, quando eu falo dado, entenda, que foi deixado você utilizar por algum motivo e você passou a agir como se dono fosse. Entenda, quando eu digo que foi dado a você, não estou dizendo que a propriedade foi passada a você. Estou dizendo que alguém lhe confiou aquele bem a título de posse ou detenção. Já vou explicar o que é os dois. E aí, em algum determinado momento, você começou a agir como se dono fosse daquela coisa. Isso é apropriar-se, tá? De que tem posse ou detenção. Pessoal, o que seria a posse ou a detenção? O exemplo mais fácil para você entender, a posse seria o momento geral de qualquer coisa que esteja sob o seu domínio. Você não precisa ser dono daquela coisa para que você tenha posse. O dono pode estar em posse, mas quem não é dono também pode estar em posse. Basicamente é, por exemplo, ó, se eu pego esse vade-mecum, aqui ó, ele está sobre a minha posse, tá? Você não sabe dizer se eu sou dono dele ou não, mas ele está sobre a minha posse. Qual que é a diferença de posse para detenção? Pessoal, a detenção é quando você tem a posse, porém é em nome de outra pessoa. Exemplo, um caseiro em relação ao imóvel que ele cuida. Note que ele tem a posse do bem, porém ele está detendo aquela posse em nome de outra pessoa. Entendeu? É o exemplo mais fácil que você pode ter. Por exemplo, alguém que dirige um caminhão de uma empresa, certo? Ele está em posse daquele bem, só que por algum objetivo em nome de outra pessoa, a saber, da empresa em si. Beleza, pessoal? Essa é a diferença de posse e detenção. Então, para ser considerado crime de apropriação indébita, você tem que se apropriar de algo que você detinha a posse ou a detenção. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei da pessoa que dirige aí o bem em nome de uma empresa. Imagine que a pessoa, ela pega esse bem que ela estava com a posse no momento, na verdade ele estava com a detenção, e ele pega e vende o bem, como se dele fosse. Você entende que só o dono pode vender alguma coisa? Então, a partir do momento que ele vende aquele bem, ele passou a agir como dono. Então, ele se apropriou daquilo que ele não era dono. Pessoal, então agora eu vou falar para vocês qual é a maior diferença entre o crime de apropriação indébita e o crime de furto. A maior diferença, pessoal, é que no crime de apropriação indébita, a posse, inicialmente, sempre é lícita. Entenda, o que significa lícita? Significa que perante a lei, ela é normal, ela é possível de se fazer sem problema nenhum. Já no crime de furto, a posse sempre é ilícita. Por quê? Porque você pegou, você subtraiu da propriedade de alguém alguma coisa alheia, móvel, né?
Então, pessoal, aqui na apropriação indébita, sempre a posse de forma inicial ela é lícita. Olha o exemplo do motorista que eu dei para vocês. A empresa dá o direito dele dirigir, certo? Aquele caminhão ou aquele ônibus, de forma lícita, está sobre a detenção dele. Porém, a partir de um determinado momento, ele passa a agir como dono. Então, a principal diferença daqui para o crime de furto é que a posse aqui inicialmente é lícita, certo? Agora nós vamos partir, pessoal, para as causas de aumento de pena, que são as particularidades aqui do crime de apropriação indébita, tá? Então vamos lá, pessoal. O parágrafo 1º do crime de apropriação indébita diz o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Então a pena vai ser aumentada se a pessoa que cometeu a apropriação indébita, ela recebeu esse bem das seguintes formas aqui, ó. Inciso 1º, depósito necessário. O que é depósito necessário, pessoal? É aquele depósito que se efetua por alguma calamidade, por uma situação de incêndio, uma situação de inundação. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre isso, isso aqui não é um instituto do Código Penal, é um instituto do Código Civil. Você pode dar uma olhadinha lá no artigo 647 do Código Civil, que vai ficar mais claro para você o que seria isso. Mas não precisa se prender a isso não, tá, pessoal? Inciso 2º, na qualidade de tutor. O que é tutor? É uma pessoa escolhida para gerenciar os bens de alguma pessoa menor de idade, né? Ou seja, de algum incapaz. Curador é alguém gerenciado para cuidar dos bens de alguém maior de idade, porém incapaz. Síndico. Pessoal, o síndico não é um síndico de prédio, tá? Temos o síndico aí de condomínio, mas o síndico que ele está falando aqui é a pessoa que cuida de uma massa falida. A massa falida ali de uma empresa, né? De uma pessoa jurídica. Inventariante. Inventariante é a pessoa que ela cuida dos bens do espólio, ou seja, os bens de alguém que acabou de falecer, e ela cuida desses bens até que seja feita a partilha dos bens. Testamenteiro é quem cuida do testamento, e o depositário judicial é alguém que o juiz confia um bem por algum motivo, tá bom? Aquele bem fica confiado àquela pessoa durante determinado prazo, geralmente em decorrência de um processo, tá? Detalhe muito importante, pessoal, não pode ser funcionário público essas pessoas aqui, tá bom? Se essa pessoa cometeu esse crime aqui de apropriação indébita por algum desses motivos, utilizando-se da função pública, não vai ser esse crime aqui. Nós temos um crime específico. Tome muito cuidado, tá? Inciso 3º, em razão de ofício. Pessoal, em razão de ofício, o que seria ofício? Pessoal, ofício seria aqueles trabalhos mais manuais, tá? Um sapateiro, uma costureira, uma pessoa que trabalha com bordado. Esse é o sentido que está querendo dizer aqui. Emprego seria a pessoa que tem uma relação, né, um registro com alguma empresa, né, com alguma pessoa jurídica. Por exemplo, um professor de uma faculdade, alguma pessoa que trabalhe com registro para alguma empresa, beleza? E aí, profissão. Profissão aqui o sentido é aquelas profissões que exigem graduação, certo? Que tem um pouco maior prestígio em relação à sociedade, como por exemplo advogados, médicos, esse tipo de profissão. Obviamente que o objetivo da lei aqui de forma alguma é menosprezar, o objetivo aqui é dar um sentido um pouco mais literal a cada tipo de trabalho exercido em relação à nossa sociedade. Beleza, pessoal? Não interprete mal aqui a intenção do legislador. Então, pessoal, aqui nós terminamos o crime de apropriação indébita. É isso que você precisa saber, não tem nenhum comentário a mais para ser feito, além de que o que eu já disse lá no começo. Tome muito cuidado, pessoal, em relação ao crime de furto. O objetivo aqui é tentar fazer você confundir o crime de furto com a apropriação indébita. Então eu vou frisar novamente. No crime de furto, a posse nunca é lícita, ela é sempre ilícita. No crime de apropriação indébita, a posse inicialmente era lícita. E a partir de um certo momento, o agente começou a querer agir como dono da coisa. Exemplo, eu empresto meu carro para um amigo, e aí ele sai com o meu carro e vende o meu carro. Note, a posse dele era lícita. Por quê? Porque eu deixei usar o meu carro, eu emprestei o carro para ele. Porém, a partir de determinado momento, ele tentou vender, e só pode vender quem é o dono. Isso logo demonstra que ele passou a agir como dono da coisa. Beleza, pessoal? Não se esqueça que aqui tem a aplicação do princípio da insignificância. E a última coisa que eu quero dizer, pessoal, quando se consuma o crime de apropriação indébita? Muito, muito simples. A partir do momento em que o agente passa a agir como dono.
Quando a gente passou a agir como dono da coisa, o crime está consumado. A gente diz que o crime de fato aconteceu. Beleza, pessoal? Ah, William, mas no caso da venda do carro, o crime só se consuma se ele conseguir vender o carro? Não. A partir do momento em que ele começou a agir como dono, que ele começou a tentar vender o veículo, já se consumou. Tome cuidado com isso também. Beleza, pessoal? Então é isso que tínhamos para falar sobre o crime de apropriação indébita. Espero que tenha ficado claro para você. E tome muito cuidado, pessoal, com as pegadinhas nas questões. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!